Bem-vindo ao replay da live que a gente está falando sobre traumas. Então, se você está vendo, depois da ao vivo, provavelmente está vendo o replay. Então, a gente dá sempre 3 minutos de praxe. Você já pode adiantar para o minuto 3 e aí lá a gente já vai começar. Tá bom? Um abraço, até. Boa noite, Paula, tudo bem? Bem-vinda, boa noite, Alexandre. Sejam bem-vindos aí. Boa noite, Débora. Boa noite, Gabi, tudo bem? Pessoal, se estiverem ouvindo bem, por favor, eu peço para que vocês digitem o 1 aí, só para a gente sempre verificar o som, para ver se está tudo certo. Fala, Fábio, beleza? Bom, Fabião? Boa Noelle, tudo bem? Boa noite. Oi, Ju, oi, Ivan, tudo bem? Boa noite. Valeu, obrigado. Pessoal que está entrando aí, se puder. Obrigado, Paulo. Se estiver ok com o som aí, tecla 1 para nós, por favor. Aí, obrigado. Boa noite, Carlos, tudo bem? Wellington, tudo bem? Boa noite. Hora que terminar aqui, Wellington, aí eu mando para você os exercícios, tá bom? Boa noite, Silvia. Silviane. Tudo bom, Silviane? Pessoal já conhecido aí, alguns deles. Bem-vindos para bem-vindo àqueles que estão chegando pela primeira vez. O pessoal que está chegando pela primeira vez aí, a gente sempre tem uns 2, 3 minutos de praxe para o pessoal entrar. E aproveitando para passar alguns recados aqui também, vocês que estão chegando aí agora, as lives que a gente fez, as outras lives, já faz desde o começo do ano, elas estão disponíveis lá no IGTV. São sempre de 2 a 3 partes, porque o Instagram ele só permite que a gente tenha... Boa noite, Nequinha. Só permite que a gente tenha 10 minutos de vídeo. Então, às vezes o vídeo demora 20, 25 minutos, então sou obrigado a dividir em 3 partes. Beleza? Mas estão todas lá, estão bem legais, as lives estão bem interessantes. O pessoal está entrando. Boa noite, Breda. Tudo bem? Boa noite, Elisandra. Simone, tudo bem? O pessoal que está entrando aí, puder colocar o 1 aí, só para a gente saber que o som tá ok. Se puder falar de onde você é também, legal saber, porque a gente já teve gente de Campos do Jordão, teve gente de Presidente Prudente, eu sei que tem gente de Jales, que a gente sempre conversa aqui. Coloca aí se você não é de São José dos Campos, de onde que você fala, para ver até onde a gente está indo. Boa noite, Josilda. Um abraço pro Roco, eu sei que ele está aí. Minas Gerais. Olha que legal, sul de Minas. Boa, Alexandre. Alexandre, a gente tem que se falar. No seu mundo, né, Nequeira? Nárnia. Legal. Floripa, olha que legal, Santa Catarina. Buenos Aires, Ju. Ju, futura médica aí, talvez ingresse na área de psiquiatria, né, Ju? Passa 4 Minas Gerais. Boa, Josi. Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, bacana. Pessoal, vamos começar então. Valeu, a gente já teve os 3 minutos aí. Boa noite, Thaís, tudo bem? Deu os 3 minutos aí. Vamos destrinchar o que é o trauma para a gente entender. Todo mundo fala disso, todo mundo fala da importância do trauma, que isso tem relevância no nosso processo psíquico. Paraguai, olha só, caramba, que isso tem relevância no nosso processo psíquico, mas vamos entender pelo menos como ele funciona. Meu objetivo aqui é sempre, para vocês novos, é sempre destrinchar da melhor forma possível, dando um embasamento para vocês. Eu quero sempre embasar vocês com algum conteúdo, com alguma didática, com alguma teoria, mas não que seja uma teoria chata, e sim eu tento simplificar ela. Então vamos lá, o que é o trauma em si? O trauma, se a gente for ver, é todo acontecimento emocional com alta intensidade, que quando acontece para nós, a gente não tem capacidade de elaboração no momento. Ok? A gente não tem capacidade de razonar, de usar razão no momento. Então, sempre quando tem alguma coisa de muita intensidade, que o emocional vai lá em cima, e eu não tenho capacidade de raciocinar sobre aquilo e elaborar aquele fato. Bom, instalou-se aí um trauma. Beleza? Instalou-se aí o trauma. E vamos ver como é que agora ele funciona e ele dá sobre o nosso aparelho psíquico, o que ele influencia na nossa mente, né, no nosso emocional. Bom, a gente tem que primeiro entender que o nosso sistema emocional ele funciona, ele tem um limiar. Ele tem um limiar que ele está funcionando. Vamos supor de 0 a 100. Tudo bem? Ele funciona nesse limiar aqui. E a gente sempre opera
num limiar mínimo, como se fosse um carro, um contagiro. Quando a gente liga o carro, ele não fica operando lá em 2, 3 mil giros, mesmo sem andar. Ele está lá operando, né? Está com o motor lá. Boa noite, Sabrina. Boa noite, Rafa. Tudo bem? Ele está com o motor lá, né? Então, o nosso também. A gente, dentro do nosso sistema, a gente tem um limiar mínimo, que é o que movimenta todo o nosso sistema nervoso aqui. Então, coloca os nossos órgãos para funcionar, coloca a nossa mente para funcionar. Ele deixa tudo funcionando, mesmo a gente estando parado. Vocês estão parados aí agora, provavelmente estão só me ouvindo, mas está tudo funcionando aí. Então, ele tem um limiar mínimo, ok? Vamos supor que esse limiar mínimo é de 300 giros aí. E o máximo, ele é de 1000 giros, ok? Então, o máximo aí, ele é de 1000 giros que a gente tem. Então, vamos lá, o que acontece com o trauma? Como eu disse, o trauma ele é uma descarga emocional. E essa descarga tem 2 pontos, tem 2 formas de acontecer. Ele pode ser um trauma agudo, que é uma descarga abrupta. Puf, vai lá e ultrapassa esse limiar, vamos dizer, ele chega no 1000, ele ultrapassa o 1000, na verdade. Né? Traumatizou. A partir do momento que eu ultrapassei a barreira aqui do 1000, ó, estamos aqui. Teve o trauma, teve o acontecimento, ultrapassei a barreira do 1000, traumatizei. O que é um trauma? Boa noite, Liz, tudo bem? O que é um trauma agudo, por exemplo? Quando tem o falecimento de alguém, uma perda de um trabalho, por exemplo. São coisas que a gente não espera. Então, se a gente puder colocar, o trauma é toda vez que o nosso ego está despreparado. Esse trauma agudo, toda vez que o nosso ego está despreparado e ele é pego de surpresa. Teve um trauma aí. E o trauma está sempre ligado ao desagradável, ok? Então, esses são traumas agudos. O que a gente faz? Eu vou dar no final aqui algumas coisas para a gente começar a fortalecer para não se traumatizar mais tanto. Então, vamos conceituar primeiro. Então, esse é o trauma agudo, coisas repentinas, coisas que aconteceram. Um acidente de carro, por exemplo, é um grande trauma, né? E por que às vezes por que adulto traumatiza menos do que criança? Por isso que a gente tem que entender que a maioria dos nossos traumas, eles são infantis. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Vamos lá. Tô eu, Thiago, minha esposa, não sou casado, mas tá eu, minha esposa e minha filha no banco de trás. Tudo bem? Tá nós 3. A gente tá andando, tá na estrada, beleza, tá tranquilo. E aí, de repente, a gente tem um acidente. Teve um acidente. E aí, cara, estourou o airbag, amassou o carro, puta, foi mal BO ali, mas o que eu adulto faço? Nós adultos fazemos o quê? Bom, eu chego, vejo, minha esposa tá bem, só estourou o airbag, minha filha tá bem, tá tudo tranquilo, eu só preciso ligar agora pro seguro, acionar o seguro, tá todo mundo bem. Eu, Thiago, utilizei a razão em cima daquele acontecimento, daquele trauma agudo. Não me traumatizou porque eu utilizei a razão. Agora, como é que tá minha filha? Como é que tá a criança? Tá no berreiro. Porque ela não entende a situação, ela traumatizou naquela situação. Ela estava tranquila, estava despreparada para ter aquele acontecimento e puf, bati o carro. Traumatizei ali. Traumatizou ali, entende? E aí o que ela pode levar disso para a vida? Às vezes, cara, uma determinada dificuldade de andar de carro. Né? Uma insegurança em andar de carro. Enfim, tem vários... Como cada um interpreta de uma forma, cada um pode ter uma variável, uma gama alta aí de consequências. Mas esse é um trauma agudo, certo? O que é e aí, indo para uma outra questão, o que é um trauma crônico, né? Não tem só o trauma agudo, a gente tem o trauma crônico também. O trauma crônico, ele é um acumulado de situações que vai acontecendo na minha vida. É um acumulado de culpas, um acumulado de ressentimentos, um acumulado de ódios, um acumulado de revoltas. São conta-gotas, são pequenos acontecimentos que vão fazendo com que o meu limiar aqui, ele vá aumentando. A minha quantidade emocional, ela aumenta. Até a hora que vai e estoura aqui, e passa do limite. E aí dá algum trauma. O que pode ser algum trauma dentro do crônico? Por exemplo, uma doença, ela pode ser considerada um trauma. Né? Porque ele estourou a capacidade nervosa do nosso sistema. Foi um acúmulo de emocional muito grande que estourou e convergiu, teve uma conversão ou teve um sintoma. Né? Então, e o que são esses pequenos traumas? Poxa, perdeu o emprego e aí não conseguiu elaborar bem. Teve uma separação, não conseguiu elaborar bem. Teve um abandono talvez
do parceiro, um pouco mais recente, um namorinho de adolescência também, não foi muito bem elaborado. São essas coisas pequenas que vão acontecendo na nossa vida que a gente não dá tanta importância assim, mas que ao longo do tempo ele vai acumulando aquilo e ele vai traumatizando. Rafa, um trauma pode, principalmente esses transtornos de personalidade, borderline, indo mais para a parte da psicose, a gente tem muito voltado à parte da sexualidade e a repressões e a pessoas muito rígidas, né? É bem interessante a tua pergunta, mas pode causar sim. A borderline está enquadrado dentro de uma psicose, dentro das psicoses, né? E é uma forma na verdade de estilhaçamento do ego, a gente fala, né? Estilhaçamento das ideias. Oi, Brenda, boa noite, tudo bem? É um tema bem interessante até da gente abordar aqui, mas pode ter sim, pode ser uma consequência de vários traumas. Então, a gente vai colocando esses traumas aqui crônicos, né? São essas pequenas mágoas que a gente vai guardando. Então, por que aí eu volto, por que qualquer tipo de terapia é interessante, né? Porque você vai eliminando aquilo, você vai compreendendo, ok? E por que pessoas mais velhas, por exemplo, têm mais facilidade de se traumatizar ou as coisas acontecem com mais facilidade? A pessoa fica mais propensa a certas movimentações emocionais mais fortes, assim, certos traumas. Porque esse limiar do sistema nervoso também tende a baixar. Por exemplo, a gente que é mais jovem aqui, a gente está trabalhando com 3.000 giros, né? Que é o contador que eu falei para vocês aí. A gente tem um mínimo para a gente... Boa noite, Paulo, tudo bem? Paulo entrando aí, legal. Pessoal lá de Campinas. A gente tem um limiar para a gente trabalhar. Então, o pessoal mais velha, por exemplo, o limiar de 3.000, ele baixa para 1,5, para 2.000. E aí, o que acontece? O que acontece com a gente, com o nosso sistema? Às vezes a gente tem disfunção urinária, que ainda é mais velho. Às vezes a gente não consegue reter a urina, a gente fica com a vista mais cansada. Entendeu? Então, por isso que pessoas mais velhas são mais fáceis de traumatizar, porque o limiar dela está um pouco mais baixo também. Ok? Então, a gente viu aqui dois conceitos, de traumas agudos e de traumas crônicos. Tem outro conceito muito importante que está muito ligado na fase infantil, que são os traumas, Freud colocou como trauma a posteriori. O que é o trauma a posteriori? Às vezes eu tive uma vivência na minha infância e depois que eu tive aquela vivência, eu traumatizei depois de certo ponto. Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês aqui. De um paciente até que eu peguei um tempo atrás. Quando ele era criança, ele morava na roça, e naquela época lá, não sei se é na época da avó, aí vê se a avó de vocês, se é da roça mesmo, fazia isso. Mas na época lá que ele era criança, ele tinha muito oxiurus. Oxiurus é um bichinho que dá no ânus, e aí você elimina por remédio, por medicamentos, enfim. Só que como ele ia dar no ânus, o que a avó dele fazia? Pegava ele, né, e tirava o bichinho do ânus com o dedo. Olha só, pegava ele e tirava o bichinho do ânus, do ânus com o dedo. E aí tirava a larvinha. Ok? O que aconteceu com isso? Como a região anal ela é enervada e ela tem prazer ali, tem prazer tanto para o homem quanto para a mulher, e isso é uma das coisas que mais o homem tem medo, que é o medo da bunda, e a gente pode falar disso depois, porque nem só porque eu tenho um prazer ali anal que eu sou homossexual e senti aquilo. Mas olha só, o paciente, quando criança, ele sentiu aquele prazer. Ele teve um trauma a posteriori depois de que, pela repressão sexual e pela repressão social, quem tem prazer anal é homossexual, que está totalmente errado. Então, o que gerou nele? Gerou uma dúvida sobre a sexualidade dele, gerou uma dúvida sobre a heterossexualidade, sobre a masculinidade dele. Entende? Você entendeu o que é um trauma posterior? Às vezes você tem uma vivência, só que você vai traumatizar depois, porque em algum momento, a gente não identificou qual foi esse momento que ele teve o trauma posterior, que ele falou assim, puta, fiz alguma coisa errado, né? Fiz alguma coisa errado. Então, e aí depois que a gente conseguiu destravar isso, e olha só que importante,
para esse paciente conseguir ter um fortalecimento maior em relação à masculinidade dele, que é o que ele vinha, porque ele se sentia muito inseguro em relação às mulheres, ele se sentia inseguro em relação a relacionamentos, ele não conseguia se posicionar. Olha só quanta coisa aconteceu. Ele teve que admitir, e ele lembrou disso, porque lembrando que o Jung falava que é na sombra que está o potencial, quer dizer, que que a gente considera como fraqueza nossa, que tá, e a gente admite isso, está no potencial. Então ele teve que admitir para ele, e ele vivenciou isso, né? Ele lembrou disso, que foi prazeroso a avó tirando o bichinho do ânus dele. E ele lembrou também que teve uma vez que ele pediu para a avó dele tirar o bichinho do ânus sem ter o bicho. Ou seja, pelo simples fato dele ter sentido prazer. Ele gostava daquilo. Mas isso não o transformou em homossexual, mas gerou uma insegurança na masculinidade dele. Vocês estão entendendo como às vezes a gente acha que algumas coisas não acontecem, que acontecem e a gente está bem com aquilo, mas quais as consequências que isso pode gerar? Então, voltando aqui, a gente tem o trauma agudo, o trauma crônico e o trauma a posteriori, que a gente teve uma vivência e depois de um certo tempo, isso ele tinha 7, 8 anos, e depois isso veio acarretar na hora que ele começou a se relacionar na adolescência com mulheres e levou até a fase adulta. Então, olha só, quando eu tive o trauma posterior, quando eu tive alguma vivência, nesse caso dela foi de satisfação, e depois ele passou a transformar essa vivência de positiva, que foi satisfatória, em negativa. Correto? Então, vamos lá, qual que é o tratamento? Qual é o tratamento dentro da psicanálise, da análise que a gente tem que fazer com o paciente para trauma? Primeiro, a gente faz a interpretação do trauma. O que eu falei para vocês aqui desse paciente, ele não aconteceu em 4, 5 sessões. Ele aconteceu ao longo de meses. Até ele chegar nessa conclusão demora, porque para o homem assumir isso, querendo ou não, há uma repressão muito grande na sexualidade masculina e para ele assumir isso é muito difícil. Então, qual é o trabalho disso? Né? A interpretação do terapeuta em relação aos fatos, a interpretação de todo o acontecido em relação aos fatos e principalmente quando a gente chega no fato, não basta só eu saber do fato, eu tenho que me perdoar e perdoar o ocorrido, eu tenho que entender o que aconteceu comigo e nesse caso ele teve que se perdoar, né? Então se perdoar daquilo, no sentido de que ele achou que era errado, então não era errado. Então o trabalho dentro do setting terapêutico de análise, de quebra de traumas é isso. A gente fazer a interpretação do paciente, fazer as devolutivas e aí muito se resolve na catarse, né? No choro, por exemplo. Por isso que é bom chorar, porque o que acontece? É muita excitação emocional e quando a gente chora, a gente drena essa excitação, abaixa. E quando a gente chora, a gente não sente um alívio depois? Fala, puta, eu tô aliviado, tô bem pra cacete, agora vou à próxima. Só que não foi resolvido, você só drenou a tua excitação, entendeu? Então, o trabalho da interpretação e de drenar esse conteúdo, né, de drenar esse afeto, esse desagradável, ele tem que acontecer através também de uma nova percepção de vida do paciente em relação àquele trauma. Se não houver uma nova percepção, aquele trauma continua. Por isso que eu, particularmente, Thiago, não gosto... Oi, Pri, tudo bem? Por isso que eu, particularmente, Thiago, não gosto de alguns treinamentos motivacionais. Tem treinamentos muito bons, ok? Mas tem treinamentos que, às vezes, pecam em alguns sentidos. Eles fazem você lembrar de algum fato, você drena, você coloca aquilo para fora, você chora, mas ele não trabalha uma mudança de percepção em você. Isso é muito perigoso, porque se vier algum conteúdo muito importante para aquela pessoa e não houver um trabalho em cima daquele conteúdo, aquela pessoa com certeza pode ter sérios problemas depois emocionais se ela não levar depois para uma terapia aquele fato. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for escolher alguns treinamentos motivacionais que a gente for fazer. Alguns treinamentos principalmente que fazem com que... Obrigado, Ellen. Alguns treinamentos que fazem com que a gente coloque algumas coisas para fora, né? Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. Então por isso que chorar é bom, mas a gente também tem que ter... a gente tem que ter também uma nova percepção em relação a isso. E como a gente faz para não traumatizar? Tem uma palavra que eu ouvi o curso inteiro de psicanálise, as minhas sessões de terapia quase que todas no começo, ainda às vezes eu ouço isso, que é trabalhar a nossa tolerância à contrariedade. Quanto mais eu tenho tolerância, quanto mais eu consigo compreender, e tolerância não é aguentar você, tá bom?
Tolerância é eu compreender o outro, me compreender, perdoar o outro, me perdoar. Quanto mais eu consigo exercitar isso, mais eu vou tendo. Valeu, obrigado, cara. Mais eu vou tendo força para o meu ego. Porque lembra que a gente falou no começo porque, que o ego ele só traumatiza quando o ego é frágil? Boa noite, Samira, tudo bem? Eu só traumatizo quando o ego ele é frágil. Então, quanto mais eu vou fortalecendo o meu ego, cara, isso é como musculatura, isso aí a gente tem que exercitar todos os dias. Quanto mais eu vou exercitando o meu ego, mais eu vou tendo força, né? E mais eu vou conseguindo utilizar a razão dentro dos acontecimentos que a vida me acomete. Ou que eu me coloco na vida, né? Porque tem essa também. A responsabilidade é sempre nossa. Então, quando eu vou tendo essas vivências, eu vou utilizando a razão e eu vou trabalhando nessas vivências. Para quê? Para que o meu limiar não aumente e para que não estoure, né? Porque se estourar, ele vai traumatizar. Então, exercício aí para vocês. Compreendam. O maior exercício é o amor, cara. E pronto, acabou. Não tem outra coisa que dá para fazer. Mas sempre lembra e sempre coloca isso como talvez uma mudança de percepção, porque a gente tem que trocar as palavras. Eu sempre falo isso aqui em consultório. A gente tem que trocar as palavras do porquê acontece comigo e colocar as palavras o que eu tenho que aprender com isso. Mas é usar verdadeiramente, porque eu sei que tem hora que a gente vai querer mandar a pessoa se fuder, vai querer mandar a pessoa vai pra puta que pariu, vai querer... É normal que isso aconteça, a gente é ser humano, não estou falando pra gente ser Buda, que a gente está longe de ser Buda. Mas depois que passou a raiva, depois que passou tipo, a emoção, que vê aquele negócio, peraí, o que eu estou aprendendo com isso? Né? O que esse negócio tem me ensinado? O que eu preciso desenvolver? A minha humildade, minha compaixão? O que é? Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. A gente falou sobre trauma agudo, sobre trauma crônico, trauma a posteriori, que é muito importante, sobre um pouco do tratamento que a gente tem que fazer aqui, né, que é drenar esses conteúdos, interpretar para o paciente, e vocês também já podem interpretar isso através do uso da razão e da mudança de percepção de vida. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Na quarta-feira que vem a gente se encontra. Na segunda-feira, quem entrou aí, a live está disponível na segunda-feira, eu vou colocar ela, mas você tem 24 horas para ver. Se você gostou, compartilha isso com quem você ama, porque as pessoas merecem esse tipo de conteúdo. Eu faço isso porque eu tive muitos ganhos com a psicanálise e eu quero também poder ajudar as pessoas que estão conectadas aí, que a gente forme uma grande comunidade. Beleza? Um grande abraço, obrigado. Um beijo, valeu.